Namastê. Então, vamos continuar, não é, com a explicação do vídeo anterior que eu estava dando sobre os elementos que formam o corpo, né? Então nós temos os 5 elementos e depois nós temos os elementos que são conhecidos como os elementos sutis, que são formados por mente e inteligência. Aí nós temos o número de 7, terra, fogo, água, ar, éter, né? Ou, se você preferir, Jal, Priti, Agni, terra, Vayu, Akash. Depois, Mana, mente, Buda, inteligência. E finalmente o Ahamkara, que significa o falso ego. Aí nós temos o número de 8. Né? Esse Ahamkara, o falso ego, é conhecido como o Amatya Karaka. Esse é o 8º planeta com mais graus na escala. Então, os planetas, eles assumem graus, né? Nós utilizamos o sistema solar como se fosse um relógio, na metáfora. E os planetas, eles são os ponteiros que indicam os horários, né? E através disso a gente consegue entender muita coisa, porque é uma linguagem de códigos, é um criptograma, né? E nós quebramos o criptograma e interpretamos as informações codificadas nesses criptogramas, nesses códigos, que são conhecidos como planetas, né? Ou grahas, né? Que seria o termo mais apropriado aí quando se utiliza conceitos védicos, né? Os grahas. Por isso nós temos os navagrahas. Nava significa 9. Grahas significa os planetas, né? Então são os navagrahas, ou os 9 planetas, que são utilizados aí no processo da interpretação da análise. Então esses navagrahas, 8 deles vão representar a estrutura que forma o personagem que nós utilizamos, ou o avatar, o chamado corpo, né? A palavra avatar significa dotado de potência. Nós normalmente utilizamos o conceito avatar para nos mencionar aí seres que vêm de fora para fazer atividades pedagógicas entre os seres humanos, né? Enviados de Deus, vamos dizer assim. Então, essa palavra, quando nós queremos nos reportar a esses tipos de avatars, a palavra, o termo seria então Shakti, Avesha Avatar, que significa, Shakti significa potência, Avesha, dotado, né? Avatar vindo. Então, Shakti Avesha Avatar, um ser vindo dotado de potência específica, ou seja, um delegado com autoridade para realizar uma missão específica de alteração dos sistemas pedagógicos, de reforma religiosa, enfim, é um tipo de reforma que se faz, né? E esses pedagogos, então, chamados Shakti Avesha Avatar, eles entram para esses propósitos, como, por exemplo, o Buda, o Senhor Jesus Cristo, Srila Prabhupada, e outros, não é, que realizaram grandes atividades importantes na humanidade. Então são Shakti Avesha Avatar. Agora, cada corpo é entendido como um avatar, né? Só que o avatar, que é um avatar comum, no caso, que é o corpo, é conhecido como Kshetragyana, ou Kshetragyana. Kshetra significa o campo, Gyana de conhecimento. Então Kshetragyana significa o campo onde você adquire conhecimento, ou a forma como você vai adquirir conhecimento. Como? Assumindo uma forma, um corpo. E essa forma, esse corpo é uma projeção virtual. Só que o que acontece? Como um celular, por exemplo, agora, por exemplo, você está me vendo dentro do seu celular, do seu equipamento, possivelmente, né? Hoje, assim, pode ser que seja o seu computador, o seu celular, etc. Mas você está me vendo dentro da tela, do seu equipamento. Agora, se você for lá, abrir o seu equipamento para tentar me encontrar aí dentro, não acontece, porque eu não estou aí dentro. O que está dentro do seu equipamento é um sinal que eu estou emitindo, e esse sinal está sendo capturado, né, pelo receptor de sinais que o seu equipamento tem, e fazendo a leitura desse sinal, que é um sinal por ondas. Então ele capta essas ondas e interpreta matematicamente essas ondas e mostra a imagem. Então basicamente é uma calculadora o seu equipamento, sofisticada, que calcula comprimentos de onda numa equação conhecida como uma equação semelhante à equação de Fourier, e mostra imagens. Basicamente é isso que o equipamento faz, é uma calculadora super avançada, né?
Então, da mesma forma, o corpo tem esse tipo de tecnologia, só que bem mais sofisticado, né? O que ele faz? Ele captura o sinal, que é a consciência, não é? O Atman, ele permanece numa região distante, conhecido como o Paravyoma, ou a região transcendente, né? Pode-se chamar isso de Vaikunta, que significa regiões livres de sofrimentos e ansiedades. Se você preferir, pode chamar isso de o reino de Deus, alguma coisa assim, né? Mas os planetas transcendentais, também aí conhecido como as regiões divinas, tem a luz, que é o Paravyoma, né? O Paramajyoti, e as almas permanecem nessas regiões adormecidas, em estado inconsciente, adormecidas. Enquanto dormem, sonham. E ao sonharem, são atraídas, cativadas para dentro da simulação de realidade, que é conhecido como o mundo, os mundos materiais, os universos, né? Que na verdade é uma simulação de realidade, e o termo técnico védico para expressar a simulação de realidade chama-se Maya, ou o véu da ilusão, né? O que seria a realidade virtual na linguagem atual, tá bem? Então, o corpo é uma simulação de realidade virtual, uma projeção holográfica, com uma tecnologia bastante sofisticada que captura a consciência. Assim como a fumaça vai e o fogo fica, o Atma permanece nessas regiões transcendentes e a consciência, só a consciência é trazida para dentro é sugada, digamos assim, puxada, atraída para dentro da simulação. E uma vez que ela é cativada ou trazida para dentro, recepcionada, né, pelo receptor de sinais, que é o equivalente do Anahata Chakra, que é o receptor dos sinais, fica mais ou menos nessa região, então condiciona a consciência dentro do corpo. Quando a consciência então é aprisionada, digamos, é cativada, o que acontece? Automaticamente um outro programinha começa a atuar sobre a consciência, que é o chamado Ahamkara, é o falso ego. E esse programinha ele tem a função de uma hipnose. Então o que ele vai fazer? Ele vai convencer a entidade vivente, a consciência, de que ela é o corpo, ou que ela é o personagem que ela está vivendo. A funcionalidade de ser assim é prática, é para ser assim mesmo, não é que estão sacaneando, esse é um truque cruel, não é isso. Tem uma funcionalidade, que é para que o ser viva integralmente os desejos que ele tem de ser um rei, de ser importante, de ser bonito, enfim. E também para que ele viva as experiências negativas de, ao ter privilégios, usar esses privilégios de maneira errada, prejudicando outros. Então aí vem numa outra sequência, para vivenciar as consequências das ações tomadas que prejudicaram outros, etc. Alguns vêm para aceitam avatares, que é o corpus, para vivenciar as experiências de realização dos desejos que tem, né? De serem bonitos, famosos, queridos, enfim, etc. Então é o equivalente de bom karma, né? Alguns estão vivenciando os seus bons karmas e alguns estão vivenciando as consequências de seus erros cometidos. Mas todos eles estão aceitando para isso Kshetra Gyanas, ou campos de conhecimento. Para qualquer experiência vivida, é uma experiência de aquisição de conhecimento. Tanto faz se está vivendo um bom karma ou se está vivendo um mau karma, tanto faz. Tudo é experiência de conhecimento de evolução. E o corpo é o local onde esses conhecimentos são assimilados. Por isso, quando a consciência é cativada no corpo, esse programa chamado Ahamkara, que é o falso ego, hipnotiza a consciência, convencendo-a de que ela é o corpo. E cobre a consciência de forma tal que ela não consegue perceber muito fora desse contexto. É uma espécie de autismo existencial, pode-se dizer assim, porque ela fica presa numa ficção chamada corpo, que é o personagem que ela está vivendo. Então quando ela olha para o espelho, ela vê, né, que nem agora, por exemplo, eu estou olhando aqui para a câmera, eu estou vendo lá o meu personagem, que é o Devananda. Mas eu estou consciente de que é o meu personagem, eu estou interagindo com ele, estou vivendo o papel do personagem. Mas internamente eu estou consciente de que esse é o meu personagem, de que eu não sou o Devananda, porque eu já vivi outros personagens antes. Então, se eu partir do princípio de que eu sou o personagem, eu teria que assumir que, na verdade, eu não sou o Devananda, porque como eu já fui outros personagens antes, então eu teria que ser aquele também, não é? Então, da mesma forma, eu estou vivendo o papel do personagem Devananda agora, e eu posso assumir que esse é o personagem no momento. Então, esse estado de consciência me dá uma sensação de lucidez, né? E essa lucidez é o que me permite interagir com o personagem sem ficar
digamos, completamente aprisionado no autismo Devananda, que é o personagem que eu estou vivendo, entende? Não é que o fato de eu entender que eu não sou o Devananda, que o Devananda é o meu personagem, que me despersonaliza ou faz com que eu me sinta num processo de desconexão. Não, isso é tudo muito sóbrio. Dá para se fazer tudo isso de forma muito inteligente, né, e muito consciente. Mas a verdade é que é um personagem tridimensional, virtual, não é? É lido tridimensionalmente pelo cérebro, que é programado para funcionar assim, para que eu possa vivenciar a experiência integral do personagem. E eu só preciso saber que é um personagem. É como se eu tivesse, por exemplo, vestido agora de super-homem, e eu olhasse no espelho e visse o super-homem, eu não posso passar a acreditar que eu sou o super-homem, porque eu seria um ator vivendo o papel do super-homem. Supomos que eu fosse um ator, né? E estivesse fazendo o papel do super-homem, e estivesse vestido como super-homem, e me olhasse no espelho e passasse, ah, então é isso, eu sou o super-homem, então vou voar. Isso pode dar um acidente, e eu vou parar no hospício se eu continuar com essa teoria. Então, da mesma forma, quando eu olho no espelho e vejo o Devananda e afirmo, ah, então é isso, eu sou o Devananda, isso é um problema sério, porque eu posso parar no hospício. Como chama-se o hospício onde eu posso parar? Vamos chamar isso de mundo material, né? Que é uma clínica de recuperação. Por isso nós estamos aqui aprendendo a evoluir, e na medida em que nós entendemos que nós não somos os personagens, nós podemos ser liberados dessa grande clínica, que é aquilo que nós chamamos de evolução, tá? Muito bem, então, o falso ego, que é o 8º planeta com mais graus dentro do mapa, representa esse Ahankara, que é essa falsa concepção daquilo que nós somos. E o Atma Karaka é o 9º princípio do programa todo, que é a consciência. É o planeta que alcança maior graus dentro do mapa. O planeta que alcança a maior quantidade de graus dentro do mapa representa o princípio mais importante a ser analisado. E o princípio mais importante a ser analisado entre a pessoa, o ser propriamente dito, ou a alma, e o personagem, o mais importante é a alma, que está vivendo o papel do personagem. O mapa todo vai girar em torno da alma. O roteiro todo que o personagem faz tem uma única funcionalidade: gerar um pacote de conhecimentos que vai ser assimilado pela alma. Entendeu? Então, enquanto, por exemplo, eu estou vivendo o Devananda, que já passou por muitas experiências positivas, experiências negativas, experiências de amor, experiências de desamor, de afetos e desafetos, erros e acertos, todo esse pacote de experiência acumulada que o roteiro do personagem Devananda proporciona, enquanto eu estou vivendo ele, me permite assimilar conhecimento. E isso me faz com que me permite ter acesso ao resultado desse conhecimento. Ou seja, eu, o ser real, assimilo o princípio ativo, que é o conhecimento gerado pela experiência do roteiro do personagem. Entendeu? E o planeta que tem mais graus no mapa representa o princípio mais importante a ser analisado. E o princípio mais importante a ser analisado já está evidenciado no próprio mapa. É o Atma, não é? Que significa alma. Esse é o princípio fundamental a ser observado. Então, com esse recurso, o Atma Karaka, nós conseguimos rastrear, né? O Jyotisha rastreia o histórico acumulado de conhecimento da alma. E por rastrear esse histórico acumulado de conhecimento, o que se pode fazer com isso? Se pode prever o que esse ser está aprendendo. É como, por exemplo, um médico, quando chega uma mulher grávida no consultório dele. Então ele faz um scanner, uma ultrassonografia, para saber mais ou menos, ele pergunta ali para a mulher, quantos meses de gravidez você tem? Ela diz tantos meses. Então o médico experiente, se a mulher diz, eu tenho 5 meses de gravidez, então ele já pode prever, apenas com o período cronológico de gravidez, como o estado que o bebê deve estar. Se está formando as perninhas, se está formando o cérebro, os órgãos, tal. Com 5 meses de gravidez, com 2 meses, com 3 meses, com 1 mês, com 8 meses. Dependendo da idade cronológica, da permanência do embrião dentro do útero, o médico já pode prever a situação biológica do bebê. E se ele fizer uma ultrassonografia, então ele vai conseguir
ter uma visão objetiva da situação do bebê. Se está indo tudo bem, se está errado, se precisa colocar alguma vitamina no corpo para o bebê, não é? Isso e aquilo tudo. Então o médico faz toda essa previsão baseado nessas informações. Da mesma forma, um Jyotisha, ou um astrólogo védico, com o princípio do Atmakaraka, nós rastreamos o tempo cronológico da permanência da alma dentro do programa de simulação, que é o equivalente da evolução. É como um bebê se formando no útero. Então, a depender do tempo cronológico dessa alma, nós podemos já saber qual é a constituição de conhecimento, ou seja, o quanto conhecimento esse ser já adquiriu e o que falta para esse ser para ele se completar e sair do útero, ou seja, se liberar, alcançar moksha, que significa a liberação do ciclo de samsara. Se a gente aplicar a metáfora para um bebê no útero, seria o nascimento do bebê. Entendeu? Então, moksha e o nascimento é semelhante. Agora, se a alma não está madura o suficiente, o que acontece? Nós podemos prever o samsara, que significa o renascimento, ou seja, a chamada reencarnação, apesar de que a palavra reencarnação não é muito apropriada nesse contexto. Porque no contexto védico nós não usamos a palavra reencarnação. A gente usa para falar porque fica fácil a linguagem coloquial aqui no Ocidente, é mais assimilável para o público de um modo geral. Mas o contexto de reencarnação não aparece nos textos védicos. Se fala de condicionamento, justamente pelo fato de que, como os autores do conhecimento védico não são seres condicionados enquanto seres humanos, eles possuem um conhecimento já mais amplo, então eles sabem que o corpo, na verdade, não é real. É uma projeção holográfica, é uma realidade virtual. Então não tem como falar em termos de carne, porque não há carne. O que há é um princípio matemático interpretado como sendo um corpo a partir do cérebro. Então o que tem é uma ilusão de realidade. Então não se fala de encarnação, entrar na carne, como que se pode entrar em alguma coisa que não é nem real. Entende? Então não se fala de encarnação, se fala de condicionamento. Então se diz Bhada Diva, ou entidade viva condicionada, ou Nitya Diva, ou entidade viva liberada. Bhada Diva ou Nitya Diva. Então quando nós temos, por exemplo, o conceito no mapa de Bhada Kesha, né? O senhor do condicionamento, Isha o senhor, Bhada dos sofrimentos, digamos. Então Bhada Kesha significa o planeta que vai indicar os sofrimentos que você terá. Bhada significa condicionamento. E este é o senhor que mantém a pessoa presa. Ou seja, que vai mostrar as reações dos condicionamentos, etc. Entendeu? Então, Bhada, condicionamento. E Diva Bhada, ou Bhada Diva, alma condicionada. Então, os textos védicos tratam de alma condicionada e alma liberada. Não fala de reencarnação ou de encarnação. Fala do samsara, do ciclo de nascimentos e renascimentos. Não fala de encarnação, justamente porque a palavra encarnação é um contexto moderno, é uma criação moderna, para facilitar a digestão do conceito, mas não que realmente, digamos, seja assim, entendeu? Muito bem, então, o planeta que representa o Atmakaraka é o planeta mais importante no mapa, é o centro do mapa, ele vai representar você enquanto ele vai representar a sua idade cronológica dentro do programa de evolução. Compreende? E através dessa informação é possível fazer as outras conjecturações a respeito do que é que você está aprendendo no momento, do processo da existência. E qual vai ser a pedagogia aplicada para que você aprenda o que você está aprendendo. É a chamada missão de vida. Então é através desse mecanismo que nós entendemos qual é a sua missão de vida. Porque as pessoas, de modo geral, buscam muito entender a missão de vida. Claro, é o ponto de partida, não está errado, não estou assim, questionando isso. Mas o que eu quero chamar a atenção é para o fato de que muito mais importante do que a missão de vida é entender a lição de vida. Porque a missão de vida ela é volúvel, ela pode ser moldada, ela pode ser igual fé, você pode mudar de fé, entendeu?
Agora, o que você aprende, o contexto do que o que você está assimilando, aprendendo, isso daí está embutido dentro da missão, que pode ser cambiável, digamos assim. Então, que é o que você está aprendendo enquanto você vive aquela missão, né? Que é o que você está assimilando. Na metáfora do bebê no útero, se ele tem 5 meses, por exemplo, então o que ele está aprendendo? O que está formando no corpo? Então, se uma alma tem determinado, assim, nós não podemos pontuar exatamente o tempo, porque isso o contexto é imemorial, são tempos imemoriais. Então nós não fazemos pontualmente em termos, você está aqui há 350 milhões de vidas, não é assim. É feito por série, representa uma categoria. Por exemplo, tem almas da série Mercúrio, almas da série Vênus, almas da série Marte, da série Saturno, da série Rahu. Então os Atma Karakas indica qual série é aquela alma, ou seja, em qual grupo de série está aquela alma. E o grupo tem uma característica, que seja o conhecimento que elas aprendem. É como, por exemplo, para dar mais um exemplo para finalizar essa explicação, se eu sou um pedagogo, né, o diretor de uma escola, e uma mãe vem com uma criança e diz assim, olha, eu tenho meu filho aqui, ele tem 10 anos, em qual série ele pode entrar, né? É muito comum isso daí, por exemplo, quando uma pessoa chega na Índia, por exemplo, meus filhos, né? Quando a gente chegou na Índia, eu levei agora uma menina, né, para a Índia, ela tinha 12 anos, 13 anos. Então, quando chega na escola, eles perguntam qual é a idade. Aí fala a idade. Então, essa idade, essa criança deve estar nessa série. Então, é mais ou menos por idade. Depois vai verificar se está compatível. A idade dela com a série é compatível, mas se ela está acompanhando o ritmo de aprendizagem ali. Então, pela idade de uma criança, um pedagogo sabe mais ou menos qual é a série que ela deveria estar. E como ele é um pedagogo, ele tem experiência, que é o caso de um Jyotisha com experiência, ele sabe a idade cronológica da alma por série, o que ela aprende. Porque, por exemplo, uma criança de 10 anos, vamos colocar que está na 5ª série, né? E aí, você já tem uma ideia do contexto, do que se aprende na 5ª série. Se aprende esse conteúdo, se aprende aquele conteúdo. Normalmente uma criança de 5ª série, as crianças de 5ª série têm qual dificuldade? Normalmente é no conteúdo tal. Então já se pode prever de antemão o que essa alma, o que essa criança está aprendendo na 5ª série. Da mesma forma, se pode prever com o conhecimento de experiência o que uma alma aprende num determinado estágio do processo da evolução. O pacote final da evolução é o despertar da empatia no seu grau máximo, que é a compaixão. Quando o ser desperta a compaixão e se torna um ser inteligente, culto, intelectualmente refinado, altruísta, benevolente, ele então se torna benéfico para a humanidade. E ele trabalha de forma benéfica pela humanidade. São conhecidos como brahmanas, ou mestres dos seres humanos, ou mestres para a humanidade. Pessoas que maternam a humanidade, que cuidam da humanidade. Então esses seres que maternam a humanidade costumam ser os seres mais evoluídos, espiritualmente falando. E são esses seres que se graduam e são aceitos na próxima fase, ou seja, são liberados da clínica, são liberados do samsara. Eles então transcendem esse mecanismo, superam essa necessidade de nascer e renascer assumindo avatares de carbono, que são de uma categoria, um tipo de matemática rudimentar que produz carbono, que são os corpos humanos. Então esses seres que transcendem são aceitos nas próximas fases, não é? Que são as fases mais evoluídas, né? E na medida em que saímos de uma fase e entramos em outra, o processo é progressista, é progressivo, ele melhora cada vez mais. Por exemplo, na fase em que o embrião está no útero masculino, que é o equivalente do testículo humano, ali um berçário de bebês, não é? Tem ali mais ou menos 450 a 500 milhões de bebês adormecidos no útero masculino, que é o testículo, é um tipo de nanotecnologia, né? Um nanoútero que cabe 450, é como um microchip que cabe muita informação. Então no útero humano, que é o testículo,
cabe centenas e milhões de bebês, 500 milhões de bebês ali juntinhos, só que, felizmente, todos dormindo, né? Mas o espaço é pequeno. Então, quando eles despertam, entram no próximo útero, que é o útero feminino. Aí, se desperta, se desenvolve, fica mais consciente, não é? Aí tem mais espaço, é um útero maior. Só que ele acaba ficando pequeno depois de um certo tempo, que é o equivalente de 9 meses. Então, aí sai desse útero também e entra no próximo útero, que é conhecido como a mãe natureza, ou a terra, que fica dentro do universo. Entende? Então, esse útero universal, que é o útero em que nós estamos conscientes e interagindo agora, também é apenas um útero que acaba ficando pequeno o espaço, do ponto de vista do conforto emocional. O bebê de 9 meses se sente desconfortável no útero, porque o espaço é pequeno, é quente demais, é desconfortável, ele quer sair também, de certa forma. Então a alma, quando está muito antiga, né, um bebê de 9 meses é um veterano, é um ser antigo no útero. Ele quer, entende? Aposentar-se, sair, né? Então a alma também, quando ela fica muito antiga nesse processo de nascer e nesse samsara, a experiência da existência fica desconfortável, ela não prazer desaparece, ela fica só na crise existencial. Que é isso? Porque eu estou aqui e tal. Então essa crise toda existencial é um bom sinal, indica que você está em processo de parto, ou seja, está meio que pronto para nascer no próximo útero. Entende? E a ideia que, quem sabe, não é? Se você tiver créditos altruístas, benéficos, se você praticar o altruísmo e o humanitarismo, a compaixão, num nível elevado, com uma qualidade purificada, que convença a comissão, né, assim, a bancada julgadora, digamos aí, do seu TCC, digamos, existencial, né, o que você vai comprovar de forma prática, a sua capacidade de mostrar o quanto você entendeu da terapia de evolução, e se na hora de apresentar os seus projetos finais for convincente para as autoridades superiores de que você é um ser que realmente entendeu o que significa o princípio evoluir e existir, então você pode ser aceito na próxima fase. Ou ser liberado, né? No caso da clínica, que é o condicionamento humano. Entendeu? Isso nós fazemos através do princípio do planeta Atmakaraka, tá? Que chama-se o código do ser, ou a série do ser. Então, é muito comum que eu vá utilizar o termo como, por exemplo, aluno da série tal. Você é um aluno da série Mercúrio. Ok, um aluno da série Mercúrio está aprendendo o que exatamente na hora de adquirir os ingredientes que formariam um ser consciente, né? Como fazer uma receita, digamos. Se você está fazendo uma receita, então chega a hora de colocar, digamos assim, de colocar a água, de colocar o ingrediente tal, entendeu? Então, chega um momento que precisa colocar aquele ingrediente na receita. Você tem que colocar aquele ingrediente. Então, no processo de evolução, chega um momento que aquela alma precisa adquirir esse ingrediente de conhecimento para que a receita final se complete. A receita final é a empatia. Não a empatia no seu estado de botão, digamos assim, mas a empatia no seu estado florescido, que é como um bolo assado crescido, não um bolo solado. O bolo crescido, bonito, frondoso. Esse estágio, digamos assim, final do processo de evolução chama-se compaixão. A compaixão é a empatia florescida, é como a empatia é o botão, a compaixão é a flor desabrochada com a fragrância. E compaixão não é apenas sentimentalismo, não é só um sentimento que a pessoa tem. A compaixão depende de muito conhecimento, depende de muita observação, de experiência de existência. Então a compaixão é o resultado da sabedoria da observação de um buscador, de uma alma que evolui, observa e entende que o sofrimento que as almas condicionadas sentem se deve ao fato de que elas estão ignorantes do processo
da evolução e que o ser que está consciente disso precisa, de alguma forma, trabalhar para ajudá-las a despertar dessa ignorância. Isso é compaixão. Só que depende de um certo refino intelectual. Se você observar, todos os seres evoluídos, eles são meio geniais. Gandhi, Martin Luther King, Madre Teresa de Calcutá, Jesus Cristo, São Francisco de Assis, Chico Xavier, não são seres ingênuos, eles são altamente intelectuais. Então, um ser compassivo, iluminado, não significa um ser sentimental, sem conhecimento. Muito pelo contrário, isso requer bastante observação, requer um refino intelectual também. Por isso o conhecimento é importante no processo todo. Tá bem? Muito bem. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Então com esse vídeo nós concluímos a apresentação da série. Tá? O terceiro vídeo, então, vai justamente falar qual é a sua série e o que é que você está aprendendo na série em que você está. Tá bem? Aproveite as informações, porque de repente elas podem ser muito úteis para você. Tá? E quem sabe com essas informações você não consegue convencer as autoridades de que você está pronto para ser liberado dessa experiência meio clínica chamada humanidade. Tem hora que a gente tem que rir para não chorar, né? Porque bom humor também ajuda a amenizar, digamos aí, o efeito colateral da terapia da evolução. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, namastê, faça um bom proveito, tenha paz no seu coração e lembre-se, compaixão é a evolução.